Olá pessoal, essa é a nossa quinta videoaula. Dando continuidade à aula anterior, nós vamos continuar trabalhando com vocês os segmentos consonantais do português brasileiro com base no que Cristófaro Silva apresenta no livro Fonética e Fonologia do Português, né? Esse material está entre as páginas 37 e 40. Né? Então, na aula passada, nós apresentamos os seguintes símbolos fonéticos. Nós apresentamos o PAN, né, mostramos que é oclusiva bilabial desvozeada, que é uniforme em todos os dialetos do português. O BAN, né, oclusiva bilabial vozeada, também uniforme. O TAN, né, oclusiva alveolar desvozeada, uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. Podendo ocorrer articulação alveolar ou dental. Eu só estou recapitulando para vocês rapidamente, porque nós já tratamos isso na aula anterior. Né? Então, temos o DAN, oclusiva alveolar vozeada, né? O exemplo data, que é uniforme em todos os dialetos do português. O CA, oclusiva velar desvozeada, e aí tem o exemplo capa, também uniforme em todos os dialetos do português. Depois, nós temos o G, né, que diferentemente do C é vozeada, sendo que a semelhança do C, o G é oclusiva velar, né? Também uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. E aí nós trabalhamos o Ch, né, que é esse fonema que é africado, alvéolo palatal e desvozeado. E nós mostramos, por exemplo, tia, que é uma pronúncia típica do Sudeste brasileiro, ocorre também em outras regiões como o Norte e Nordeste. Apresentamos o j, que é um fonema africado, alvéolo palatal vozeado, né? E aí o exemplo dia, né? Pronúncia típica do Sudeste brasileiro, que ocorre também em outras regiões como o Norte e Nordeste. Falamos do fã, que é fricativa lábio dental desvozeada, que também é uniforme em todos os dialetos. A seguir, abordamos o V, né, que forma um par de sons foneticamente semelhantes com o F, porque se difere dele apenas quanto ao vozeamento, assim como o F, o V é fricativa lábio dental, só que é vozeada. E aí, a seguir, nós apresentamos o S, fricativa alveolar desvozeada, que é uniforme em início de sílaba em todos os dialetos do português brasileiro. Entretanto, marcam a variação dialetal quando é produzida em final de sílaba, né, paz, vasta. Também na aula passada, nós apresentamos o fonema Z, né, fricativo alveolar vozeado, que é uniforme em início de sílaba em todos os dialetos e vai marcar variação dialetal lá pelo final da sílaba. Apresentamos também o ch, fricativa alvéolo palatal desvozeada, como acontece em chá, acha e paz. Depois, falamos do j, né, que a semelhança do ch é fricativo e alvéolo palatal, a diferença é que ele é vozeado e o ch é desvozeado. A seguir, nós começamos a falar dos róticos. Né? Os róticos são os segmentos que estão todos relacionados ao R. Então, há uma grande variação quanto aos róticos no português brasileiro, como a gente vai ver retomando a explicação que foi dada antes. Na aula passada, eu comecei a falar desses róticos e aí apresentei aí esse símbolo fonético, esse rótico aí, que tem esse símbolo aí como um X, né? Que é fricativo velar desvozeado. Depois apresentei esse outro rótico, que é fricativo velar vozeado. E aí paramos aí. Então, nós vamos dar continuidade aos róticos, e aí a gente começa com esse rótico que está aí no final da tabela, que é representado por um H minúsculo. Então, esse fonema é fricativo glotal desvozeado. Isso significa que a articulação dele se dá aqui, ó, na região da glote, que não é possível
sentir a vibração das cordas, não é? Quando o ar passa livremente e não é possível perceber a vibração das cordas e, portanto, se diz que o segmento é desvozeado. E aí, ele é uniforme em início de sílaba, como eu digo, por exemplo, a palavra rata. Pelo menos para boa parte dos dialetos do português brasileiro, ele é uniforme, mas há ainda dialetos em que a palavra rata é pronunciado como rata, como a gente vai ver a seguir. Então, esse rótico aí, fricativo, glotal desvozeado, se dá aí os exemplos rata, né, em início de sílaba, marra, em posição intervocálica. Pronúncia típica do dialeto de Belo Horizonte, mas não apenas no de Belo Horizonte, acontece também aqui na nossa região, é muito semelhante ao que se produz aí em Belo Horizonte, nesse caso. Então, não dá para perceber uma fricção audível no trato vocal. Ocorre em início de sílaba que seja precedida por silêncio e, portanto, encontra-se em início de palavra. Rata, em início de sílaba que seja precedida por consoante, Israel. Em alguns dialetos, ocorre em final de sílaba quando seguido por consoante desvozeada, carta. Então, vejam só, quando a gente diz carta, né, aqui em Recife é assim que a gente pronuncia e no interior do estado também, carta. Esse rótico que sai aqui da glote, né, por influência desse tã que vem a seguir, nesse caso, que é desvozeado, ele sai também desvozeado. Então, carta é um som mais leve, não dá para a gente perceber tão fortemente a presença desse rótico aí. E em final de sílaba, que coincide, desculpem, com o final de palavra, não é? Mar, mar. Muitas vezes, quando o pernambucano diz mar, ele apaga esse rótico aí, esse R, esse segmento final de sílaba e diz mar. Eu vi o mar. Eu gosto de cantar, pular, dançar, correr. E aí há um apagamento, né? Isso aí acontece em todos os segmentos, vamos pensar em pessoas que têm diferentes níveis de escolaridade e tipo de formação, é uma coisa que acontece em todos os níveis de letramento, vamos dizer assim. A seguir, né, deixa eu passar aqui, terminando aí a parte dos róticos, nós vamos, só um momento, nós vamos falar agora, não terminamos ainda os róticos, desculpem. Dando continuidade, nós temos aí o TEP. TEP alveolar vozeado. Esse segmento que aparece no meio da palavra cara, prata. Então, ele é uniforme em posição intervocálica e seguido de consoante em todos os dialetos do português brasileiro. Então, quando em todos os dialetos, você vai dizer cara, né, posição intervocálica. Arara, prata, vai ser uniforme. Entretanto, ele vai marcar a variação dialetal quando ele ocorre em final de sílaba. Vejam aí, né, a palavra carta, que eu havia falado antes, né, que poderia ser pronunciada com esse rótico aí, final de sílaba, que aqui para os pernambucanos é carta, né, é um som que é desvozeado e que é glotal. Mas, em alguns dialetos do português brasileiro, esse R final de sílaba apresenta uma outra configuração, a configuração de um TEP se diz carta. Observem aí, em alguns dialetos, ocorre em final de sílaba, em meio de palavra, carta, ou em final de sílaba que coincide com o final de palavra, mar, não é? Então, continuando, nós temos esse outro fonema aí, que é vibrante, alveolar, vozeado. A diferença desse segmento em relação ao anterior é que é o seguinte, quando a gente produz um TEP, quando a gente diz a palavra cara, observe que a lâmina da língua toca só uma vez lá nos alvéolos, ra. Entretanto, quando a gente vai produzir esse rótico seguinte aí, esse vibrante alveolar vozeado, né,
Então a gente faz ra, ra. A língua toca várias vezes, a ponta da língua toca várias vezes ou algumas vezes na região dos alvéolos. Então nós temos aí rata, mara. Ocorre em alguns dialetos ou mesmo idioletos do português brasileiro, pronúncia típica do português europeu, e ocorre em certas variantes do português brasileiro, por exemplo, em certos dialetos do português paulista. Ocorre em início de sílaba que seja precedida por silêncio, rata. Em início de sílaba que seja precedida por vogal, mara. E em início de sílaba que seja precedida por consoante, Israel. Então, observem como variam muito os róticos, né? A realização desses róticos vai variar muito em todo o território nacional e a reflexão acerca disso é bastante interessante. Basta você, vamos dizer assim, apurar o seu ouvido, né? E eu espero que as leituras acerca dos temas dessa disciplina estejam lhe dando condições de fazer isso aí, e as nossas conversas também, claro, para você perceber como variam as realizações desses sons todos nos diferentes dialetos do português brasileiro. Dando continuidade, nós temos aí esse outro fonema que é classificado como retroflexo, alveolar e vozeado. Então, a produção dele se dá aqui na região dos alvéolos. É a pronúncia típica do dialeto caipira, do R, em final de sílaba. Quando se diz, por exemplo, mar, carta. Também a pronúncia que a gente observa quando tem um falante nativo de língua inglesa tentando falar ou falando a língua portuguesa. Quantas pessoas nessas condições vocês já ouviram dizer nos filmes ou pessoalmente dizendo Rio de Janeiro, né? Então esse R é esse rótico que é o rótico caipira, como a gente já falou, e também é pronunciado no português europeu e algumas variantes do português brasileiro. A seguir, agora sim, nós terminamos a sequência dos róticos e vocês podem aprofundar essa questão relendo esse material, né? Como já falei para vocês, ele se encontra no livro de Cristóforo Silva e é bastante importante que vocês revisitem e façam as atividades acerca desses segmentos todos, para que esse conhecimento todo seja segmentado. São muitas informações, é uma nomenclatura bastante nova que a gente vem apresentando dia a dia a vocês e, portanto, é necessário sempre fazer os exercícios. Então, a gente tem agora um outro fonema, que é esse aí, lateral, alveolar, vozeado, né? É lateral, e eu falei sobre isso na aula passada, porque há uma obstrução na parte central, né, do trato da língua, e o som ele sai pelas laterais. Por isso que é lateral, a classificação é lateral, alveolar, porque o ápice da língua que toca nos alvéolos, e é vozeado. Então, a gente tem aí lata. É uniforme, lata, plana. Uniforme em início de sílaba e seguindo consoante em todos os dialetos do português brasileiro, podendo ocorrer com articulação alveolar ou dental. A seguir, a gente tem esse outro segmento aqui, que é lateral, alveolar, vozeada e velarizada. É quando, por exemplo, se diz sal em vez de sal, salta em vez de salta. Eu falei rapidamente sobre isso para vocês na aula passada. Em praticamente todos os dialetos do português brasileiro se diz sal, salta. Apenas em um grupo muito restrito, né, de falantes do português brasileiro, do dialeto, por exemplo, do Rio Grande do Sul, é um grupo pequeno, não são todos os falantes do Rio Grande do Sul, né, que pronuncia salta e sal, por exemplo. Vocês devem se lembrar que na aula passada eu falei para vocês do exemplo de Leonel Brizola, né, que era um gaúcho e que dizia Brasil, né? Então, esse al
ocorre em final de sílaba em alguns dialetos ou idioletos do português brasileiro, podendo ocorrer com articulação alveolar ou dental. Pode ocorrer a vocalização da lateral em posição final de sílaba e, neste caso, um segmento com as características articulatórias de um U é que é produzido. Então, para boa parte dos falantes do português brasileiro vai dizer sal em vez de sal, salta em vez de salta. Então, a seguir, nós temos esse outro segmento aí que é classificado como lateral, palatal, vozeada, não é? Palatal por quê? Quando a gente pronuncia a palavra malha, lha, observe que a parte central da língua toca no nosso palato, palha, não é? Então, esse segmento aí é lateral, palatal, vozeado, e aí nós temos o exemplo. A consoante lateral palatal, lha, ocorre na fala de poucos falantes do português brasileiro. Observe que, na boa parte das vezes, a gente diz, ou sempre, né, de acordo com o dialeto, a gente sempre diz, não diz palha, a gente diz palha, né? Falha, a gente diz falha. Né? Há um glide que surge aí na produção desse fonema. Então, boa parte dos falantes do português brasileiro vai dizer palha, falha, em vez de palha, falha. Né? Então, retomando aqui, a consoante palatal lha ocorre na fala de poucos falantes do português brasileiro. Geralmente, uma lateral alveolar ou dental palatalizada, que é transcrita como lhã, ocorre para a maioria dos falantes do português brasileiro. Pode ocorrer a vocalização da lateral palatal e, neste caso, temos o segmento com as características articulatórias de uma vogal do tipo I, que é transcrito como I. Então, no lugar de dizer, retomando aqui, vejam só, a gente pode, quais são as possibilidades de realização? Não é? A gente pode dizer malha, né? Malha, que é um tipo de produção que é bem mais restrito. A maior parte dos falantes diz malha, mas há certos grupos que falam maia, paia, não é? Que é o que aparece aqui no exemplo, não é? Olha aqui. Pode ocorrer a vocalização da lateral palatal e, neste caso, temos o segmento com as características articulatórias de uma vogal do tipo I, que é transcrito como, né, esse Y aí, e se diz maia em vez de malha, faia em vez de falha. É bastante interessante observar que certas realizações remetem ao grau de escolaridade da pessoa, outras não. Outras acontecem em praticamente todos os dialetos. Bem, pessoal, por hoje é só. Não é? Nós vamos dar continuidade a essa discussão nos próximos encontros. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a vocês por estar comigo neste momento. Um abraço a todos e até a próxima.